pessoal, tudo bem? A gente está aqui hoje para conversar sobre o direito das sucessões. E para situar vocês de novo dentro lá de todo o panorama do direito civil, a gente sabe que o direito civil é o ramo do direito que vai estudar as relações privadas, né? E que vai observar relações privadas, na verdade, desde antes do nosso nascimento até depois da nossa morte, né? E hoje a gente vai estudar exatamente o que ocorre depois da nossa morte, porque é disso que se ocupa o direito das sucessões. Para a gente organizar bem a nossa aula, a gente vai seguir um roteiro que vocês vão ver aqui no quadro. E a primeira parte da nossa aula vai ser dedicada a estudar uma noção de sucessão, uma noção de direito sucessório, de herança e de legado, que são, digamos assim, conceitos fundamentais para que a gente possa estudar o direito das sucessões, né? Então vamos começar com uma noção de sucessão. Na verdade, sucessão é o fenômeno que ocorre toda vez que há transmissão de uma situação jurídica de uma pessoa para outra. E isso ocorre comumente, né? Um exemplo, digamos assim, bastante simples de a gente compreender seria o da transferência da propriedade. Vamos imaginar a transferência da propriedade de uma coisa móvel. Imaginem vocês que eu acabei de comprar esse controle remoto, né? Fui até uma loja, celebrei contrato de compra e venda com a loja e na sequência do contrato eu recebi o controle remoto. Por que eu estou explicando esses eventos dessa forma detalhada? Vocês sabem porque se lembram da nossa aula de direito dos contratos, seguida depois da nossa aula de direitos reais, em que a gente viu que o contrato por si só não transfere o direito real, não cria o direito real. O contrato cria apenas direito obrigacional. Então, quando eu fui até a loja e comprei o controle remoto, eu adquiri o direito de receber o controle remoto. E em que momento que houve a transferência da propriedade? No momento em que houve a entrega, que a gente chama no direito civil, tecnicamente, de tradição. Então, contrato seguido de tradição levou a uma transferência plena e legítima da propriedade. Essa transferência, então, produziu o efeito, né, de uma sucessão na titularidade da propriedade do controle remoto. Anteriormente, o controle remoto pertencia à loja. Após contrato seguido de tradição, o controle remoto passou a pertencer a mim como comprador. Então, isso fez com que se operasse uma sucessão na titularidade da propriedade do controle remoto. No nosso dia a dia, a gente se depara a todo instante com casos em que há sucessão, ou seja, casos em que há transferência de uma situação jurídica de uma pessoa para outra. Mas tem um caso específico de sucessão que gera repercussões muito específicas, complexas até, e que então fez com que houvesse a necessidade de surgir um ramo todo próprio do direito civil só para estudar aquele tipo de sucessão. E essa é a chamada sucessão causa mortis, na expressão em latim, a sucessão que ocorre em razão da morte, a sucessão que também ficou conhecida como sucessão hereditária. É dela que a gente vai se ocupar aqui nesses encontros acerca do direito das sucessões. Outros casos de sucessão nós teremos visto ao longo de outras aulas de direito civil. Então, tendo visto essa noção introdutória, aquilo que a gente entende por sucessão, a gente poderia agora conversar rapidamente sobre a ideia do fundamento da sucessão. Não é tema que produza consequências muito imediatas, não é alguma coisa com a qual a gente precisa se preocupar demasiadamente, mas é um tema que tem a sua relevância, ainda que seja uma relevância mais filosófica do que pragmática. Quando a gente para estudar o tema do fundamento das sucessões, a gente acaba remontando ao berço da cultura ocidental, né, que é a civilização greco-romana, e a gente observa que nos primórdios da civilização ocidental predominava a chamada religião doméstica, que praticava o culto do lar. É aquela imagem, mais ou menos, que talvez ocorra para nós, de repente, por causa de algum filme, daquele altar que havia dentro da casa, ornado com flores, com frutas, em que havia o fogo do deus lar, né, uma chama que não podia se apagar, e que representava, então, o centro da religião doméstica. Nesses tempos em que predominava a religião doméstica, a ideia de propriedade não era tanto a ideia de propriedade privada e individual.
mas a ideia de propriedade privada da família. A casa não era a minha casa ou a sua casa, era a casa da nossa família, né? E por essa razão, então, era natural que se imaginasse que ela devesse pertencer à família. E não só a casa, mas tudo aquilo que se encontrava dentro da casa, ao redor da casa, todo o patrimônio, enfim, que se considerava patrimônio familiar, que era, no mínimo, administrado pelo chefe da família, mas que, na verdade, pertencia à própria família. Era superior à pessoa que exercia a titularidade do bem. E nesse tempo, então, foi natural imaginar que, morta a pessoa que administrava a família, a administração passaria a alguém, e aí se pensou uma série de regras para determinar quem seria esse alguém, e era natural também que, além da administração, fosse transferido o patrimônio, a casa da família, os bens que guarneciam aquela casa, e assim por diante, né? E aí então surge uma noção primeira e até natural de sucessão do vivo, ou melhor, do morto para o vivo, que ficou conhecida então como a sucessão causa-morte ou sucessão hereditária. Muitos anos depois, já em um outro contexto, um contexto histórico completamente diferente, chegou a haver uma crítica muito contundente e já mais próxima do nosso contexto, da nossa realidade, que dizia que a sucessão hereditária ela desestimula o trabalho. Porque por que alguém haveria de trabalhar, né, de ter de levantar cedo e ralar o dia inteiro para no final do mês ganhar um salário, se essa pessoa já recebeu de algum parente que morreu patrimônio que é suficiente para que ela subsista, patrimônio que é suficiente para que ela arque com as suas despesas cotidianas, né? Então, de fato, se a gente for fazer uma análise, talvez, de alguns casos, essa teoria parece que tem a sua razão de ser. E a gente vai, inclusive, enxergar, na virada do século XIX para o século XX, casos de fortunas que foram construídas, sobretudo no tempo da Revolução Industrial, e que depois vieram a ser dizimadas, às vezes pela segunda geração depois da construção daquele patrimônio, porque não houve estímulo ao trabalho. Mas a questão não é que foi a própria sucessão hereditária que desestimulou o trabalho, mas muito foi a questão de como que aquelas pessoas foram criadas. E foram criadas no luxo, não foram estimuladas a trabalhar, só sabiam gastar, então foi isso que fizeram a vida toda. E algumas até morreram muito felizes, então nem haveria por que a gente se preocupar em fazer juízo de valor, né? O que se vê, na verdade, fazendo uma análise jurídica, é que não há desestímulo ao trabalho pelo fato de se permitir a sucessão hereditária, ainda que você pudesse encontrar alguns casos em que a pessoa deixou de trabalhar pelo fato de ter recebido uma herança substancial, uma herança considerável. O que se vê, e foi isso que predominou, foi a ideia de que a possibilidade de transferência do patrimônio em razão da morte levaria, na verdade, a um incentivo à construção do patrimônio. E se o patrimônio é construído, na maior parte das vezes, pelo trabalho, então haveria um estímulo ao trabalho. Eu vou trabalhar com o fruto do meu trabalho. Eu vou adquirir, e aquilo que eu adquiri, que hoje me pertence, eu sei que um dia vai passar para alguém a mim relacionado. E isso é um incentivo para que eu tenha o bem. Porque se a minha propriedade desaparecesse com a minha morte, talvez eu não tivesse incentivo a ter bens no meu patrimônio. Poderia viver de situações transitórias, sem adquirir propriedade, né? Então, hoje, vocês já devem estar percebendo, o que se aponta como fundamento da sucessão hereditária é o direito de propriedade. E a característica do direito de propriedade, que é muito cara à nossa teoria jurídica, que é a de ter caráter perpétuo, enquanto os direitos pessoais, e o maior exemplo deles vai ser o dos direitos obrigacionais, tem caráter transitório, nascem voltados para a sua extinção. Os direitos absolutos, em termos de direito absoluto patrimonial, a propriedade, ou por excelência, né, tem caráter perpétuo, ou seja, não se extinguem. E a propriedade em si tem essa questão de caráter perpétuo tão extremada que não se extingue nem com a morte. Aquele direito é transmitido após a morte. Então, na verdade, a possibilidade de sucessão
hereditária, a possibilidade de transmissão do bem após a morte do titular do direito de propriedade, acaba representando um estímulo à propriedade, né? E por essa razão, então, os teóricos entenderam que haveria fundamento no direito das sucessões, e o direito brasileiro, desde que foi criado, né, desde que a gente pode considerá-lo como brasileiro, né, independente do direito português, sempre agasalhou o direito hereditário. Muito bem. O segundo ponto da nossa aula é o do direito sucessório. É preciso ter uma noção de direito sucessório. E eu vou tentar usar as palavras mais simples possíveis para que essa noção, que é um pouco mais complexa, possa ser apreendida por vocês sem maiores dificuldades. O direito sucessório, na verdade, é um direito, é preciso que isso fique bem claro, que tem a sua aquisição iniciada em um determinado momento, mas que só vai vir a ser adquirido, só vai vir a ter a sua aquisição completada em um momento que é sempre posterior. Então é preciso que vocês visualizem que a aquisição do direito sucessório é sempre extensa no tempo, não é alguma coisa que ocorre de imediato. E por que isso é importante? Para a gente verificar que a lei, já adiantando um pouco da matéria, é a lei, na maior parte dos casos, que vai atribuir o direito sucessório à pessoa. Há também a possibilidade de aquele que é titular em vida do patrimônio, ele tem a possibilidade de apontar sucessores, e aí então é que a gente vai distinguir a sucessão legítima da sucessão testamentária, aquela que ocorre em razão da vontade da lei e aquela que ocorre em razão da vontade do titular do patrimônio, que nesse caso vai ser chamado de testador, né? Mas diversas pessoas podem ter direito sucessório, sobretudo em vida daquela pessoa de cuja sucessão se tratará mais à frente. Por exemplo, o simples fato de eu estar vivo faz com que tenham um direito sucessório os meus pais, os meus irmãos, os meus filhos, se eu tivesse filhos, primos, tios avós. A todos esses, a gente vai ver depois com calma e com detalhes, a todos esses a lei atribui direito sucessório. Mas como vocês já sabem, por experiência de vida, quando uma pessoa morre, não são todos os membros da sua família que vão ser chamados a receber o patrimônio que foi deixado. Muito embora, num momento, por exemplo, eu tenha, ou melhor, tenha um direito sucessório com relação a mim, a minha mãe, os meus avós, os meus irmãos, primos, tios avós, todos esses são titulares de direito sucessório. No momento em que eu morrer, certamente não vão ser todos esses que vão receber aquilo que eu tiver deixado. Vão ser só alguns desses. E qual que é a explicação disso? É porque, num primeiro momento, todos tinham direito sucessório, ou seja, tinham um direito cuja aquisição já havia se iniciado, mas cuja aquisição só se completaria no momento em que houvesse a morte da pessoa. Porque a morte da pessoa é que vai representar o termo final da aquisição do direito sucessório. Agora, por que o direito sucessório é mais complexo ainda, apesar de que eu não quero que vocês se preocupem com uma questão de complexidade. Vamos tentar colocar isso daqui em termos simples. É porque é certo o termo inicial, é o momento em que a pessoa recebe a atribuição do direito pela lei. Em geral, esse momento vai ser o momento em que a pessoa nasce, a não ser pensando, por exemplo, num caso de adoção, porque a lei sempre atribui direito sucessório ao filho, e o filho tanto pode nascer filho, como pode vir a se tornar filho posteriormente porque foi adotado. Ou pode vir a se tornar filho posteriormente porque teve o vínculo de parentesco reconhecido só em momento posterior ao seu nascimento, né? Tudo isso pode acontecer. Mas, enfim, em geral, o termo inicial da aquisição de direito sucessório vai ser o nascimento de alguém, ou o nascimento de um descendente da pessoa, de cuja sucessão a gente vai tratar, ou o próprio nascimento da pessoa, que vai fazer com que haja direito sucessório para os seus ascendentes. Mas tudo bem, não vamos complicar muito por enquanto, não. O termo final da aquisição do direito sucessório é sempre certo. É o momento em que a pessoa morre. Mas o que é diferente é o fato de que se trata de um direito eventual. Ainda que eu tenha começado a aquisição daquele direito, o fato de a pessoa morrer posteriormente, por si só, não significa que o meu direito teve a sua aquisição completada. Por que não?
Porque diversos parentes, adiantando um pouco para vocês, esses parentes vão até os primos e tios-avós, têm direito sucessório enquanto a pessoa é viva. Mas quando a pessoa morre, há uma ordem de preferência, que a gente vai estudar aqui no nosso curso. Um tio-avô, por exemplo, só vai herdar alguma coisa se a pessoa que morreu não tiver deixado nem filhos, nem pais vivos, não deixou netos, ou seja, em síntese, não deixou nem descendentes, nem ascendentes, também não era casada, não tinha irmãos, não tinha nenhum parente colateral mais próximo do que tio-avô, então dá para chegar até o tio-avô. Mas, por exemplo, se a pessoa deixou um filho e tio-avô, então, muito embora em vida da pessoa, os dois, tanto o filho quanto o tio-avô, tivessem direito sucessório, morta a pessoa, só vai haver aquisição completa do direito por parte do filho e não por parte do tio-avô. A aquisição dele havia se iniciado, ela não se completou no momento da morte. Mas talvez vocês estejam aí pensando, nossa, mas isso daqui para nós não está fácil. Mas não se preocupem, porque isso daí vai ficar materializado, vai ficar bem claro quando a gente estudar essa ordem justamente estabelecida pela lei, que vai determinar quem vai ser chamado à sucessão, ou num termo mais leigo, quem vai herdar e quem não vai herdar. Isso tudo a gente vai ver com calma, então, sem preocupação por enquanto. Vamos passar para mais um tema, que é o da sucessão testamentária e da sucessão legítima. Por que existe essa distinção entre sucessão testamentária e sucessão legítima? A gente já falou um pouco de direito sucessório. O que é que vai fazer com que surja direito sucessório? Ou é a lei, ou é a vontade daquela pessoa de cuja sucessão a gente vai tratar. Se é a própria vontade da pessoa que atribuiu a alguém direito sucessório, então a hipótese de sucessão testamentária. E o nome que se dá a esse ato de instituição de herdeiro é testamento. A gente vai posteriormente estudar, inclusive, quais são as formalidades da elaboração de testamento. É ato solene, não é ato que pode ser celebrado de qualquer forma. Justamente porque tem um conteúdo muito gravoso e porque tem um conteúdo mais especial ainda. O testamento é um ato interessantíssimo dentro da teoria do fato jurídico, porque ele é produzido, obviamente, em vida da pessoa, a validade vai ser apurada ali, mas a sua eficácia vai sempre depender da morte da pessoa. Testamento só produz efeitos para quando da morte da pessoa. Enquanto a pessoa é viva, o testamento não produz efeito nenhum. Isso é muito interessante, então, e distingue o testamento dentro da teoria dos atos jurídicos. Mas tudo bem, isso daí é um capítulo para uma próxima conversa nossa, ainda dentro da nossa aula de direito das sucessões. Por enquanto, vocês sabem que a sucessão testamentária, então, é aquela que trata da sucessão daqueles que foram escolhidos pela própria pessoa que morreu. E a sucessão legítima? Legítima aqui não tem nada a ver com questão de legitimidade ou de ilegitimidade. Ela é chamada de sucessão legítima porque ela decorre da lei, então poderia ser chamada de sucessão legal também, e daria no mesmo. É a sucessão que ocorre para aqueles que receberam direito sucessório por força de lei. E a gente vai estudar isso com toda a calma depois. Muito bem. Outro tema que a gente tem para ver nessa conversa inicial é o da sucessão a título universal e sucessão a título singular. Vamos tentar colocar isso daí em termos bem simples. Vai suceder a título singular aquele que recebe um bem individualizado do patrimônio que a pessoa deixou. Então, se alguém, por exemplo, tem direito a receber por testamento uma casa, a gente vai dizer que esse alguém, e não é uma casa qualquer, é aquela casa específica que foi determinada pela pessoa que praticou aquele ato, né? Ou seja, pelo testador, adiantando um pouco, essa pessoa é o testador, né? Quem elabora o testamento. A pessoa que vai receber a casa que foi deixada para ela pelo testador em testamento vai suceder a título singular, porque recebeu um bem individualizado do patrimônio. Agora, todo aquele que recebe ou a integralidade do patrimônio ou uma parte dele, e parte não se confunde com bem individualizado. Vejam bem, se eu recebi uma casa, a casa específica, que foi deixada para mim, por ato de vontade do testador, eu sucedi a título singular. Mas se eu recebi metade do patrimônio, ou seja, recebi uma parte dele, eu sucedi a título universal. A distinção é só essa, por enquanto a gente não precisa se preocupar com mais detalhes acerca desse tema. O que vai ser interessante para nós, entendendo a sucessão universal
e a sucessão, ou perdão, a título universal e a título singular, é a questão da herança e legado. Porque, em sentido amplo, herança representa todo o patrimônio deixado pela pessoa que morreu, tanto composto por ativos quanto composto por passivos. Agora, quando a gente pensar em herança em sentido estrito, a gente vai pensar naquilo que recebeu o sucessor que sucedeu a título universal. Então, se eu recebi metade do patrimônio, eu recebi herança, ou recebi uma parte da herança, se a gente tomar herança em sentido amplo. E serei, então, chamado de herdeiro. O mais importante é distinguir o herdeiro. Aquele que recebeu herança, em sentido estrito, é o herdeiro. E, ao mesmo tempo, a gente vai distinguir o legado. O legado é o bem individualizado da herança que é deixado para alguém. Então, 10% do patrimônio constituem herança. E aquele que vai receber esses 10% é chamado de herdeiro. Mas uma casa específica, a casa na rua tal, ou o apartamento na rua tal, constituem legados, porque são bens individualizados da herança. E aquele que recebe legado é chamado de legatário. Então, isso daí tudo faz parte da terminologia técnica que a gente vai precisar operar ao longo das nossas aulas de direito das sucessões, mas não há aí nenhuma dificuldade maior. Ainda uma consideração terminológica é a do espólio, apesar de que a gente vai pouco se referir ao espólio. Vocês vão ver mais referências ao espólio lá no direito processual. O espólio, que a gente já estudou quando conversou sobre aqueles chamados entes de capacidade reduzida, que são mais frequentemente chamados de entes de personalidade reduzida, ou até mesmo de entes despersonalizados, mas não vou tomar o nosso tempo aqui retomando esses temas que a gente já viu na ocasião adequada. O espólio é um ente que não tem personalidade jurídica, ou pelo menos a lei não reconhece que ele tenha personalidade jurídica, mas apesar disso, admite que ele pratique certos atos, que ele adquira certos direitos. Por isso que há polêmica lá na teoria da personalidade jurídica. Mas deixando essa polêmica de lado, o que é importante agora é que vocês retomem o que se entende por espólio. Espólio é um ente que ao mesmo tempo representa os sucessores da pessoa que morreu e o patrimônio que a pessoa que morreu deixou. E isso tem muita implicância, muita, digamos assim, as palavras embolaram, tem muita significação lá no processo. Por quê? Porque pode acontecer de uma pessoa ter morrido, mas ainda assim de haver um conflito acerca de um interesse que anteriormente era dela. Quem vai ser o titular desse interesse agora? É o conjunto dos sucessores que a pessoa morreu. Mas não é de imediato que eu consigo identificar quem é considerado sucessor e quem não é. Por que não? Porque a gente já viu a questão lá do direito sucessório. Se uma pessoa morreu e eu conheço parentes dela, então mais ou menos eu consigo identificar ali pessoas que são titulares de direito sucessório. Mas se vai haver aquisição completa ou não do direito sucessório, eu não sei de imediato. Por isso, inclusive, eu preciso de um procedimento, que é o procedimento do inventário, para poder distinguir todos os parentes e, dentre eles, os sucessores que vão efetivamente ser chamados à sucessão. Né? Mas o que eu estava querendo dizer para vocês é que pode acontecer de haver um conflito de interesse após a morte da pessoa. E o titular do interesse não é mais a pessoa que morreu, que ela não tem mais personalidade jurídica, mas o espólio vai aparecer até que se resolva a sucessão como representativo dos sucessores, sejam eles quem forem. Então o espólio, por exemplo, poderá atuar no processo como réu ou como autor, sucedendo a pessoa que morreu. Então lá no processo ele vai figurar tranquilamente como autor ou como réu, independente de no direito material haver discussão acerca da personalidade jurídica do espólio, porque a teoria, digamos assim, mais aceita é no sentido de que não haveria personalidade jurídica para o espólio. Tudo bem, isso depois vocês vão vendo com o passar do tempo. Um último tema dessa nossa primeira apresentação aqui é o do pacto sucessório. Né? O que é que se entende por pacto sucessório? É um tema inicial, um tema que é simples de a gente entender, apesar de que é um tema que no dia a dia pode gerar uma série de dúvidas. No direito brasileiro, já desde há muito, se entendeu que é proibido o pacto sucessório. Hoje essa proibição consta, inclusive, de lei, do Código Civil especificamente. Né? O que é o pacto sucessório? O pacto sucessório é um negócio jurídico
que tem por objeto a herança de pessoa viva. E o que é muito complicado é que dentro da teoria do direito é muito fácil entender que seja proibido o pacto sucessório, ou, em outras palavras, que seja proibido o negócio jurídico que tenha por objeto herança de pessoa viva. Mas o que é complicado, eu estava dizendo, é que na prática muitas vezes as pessoas lidam com a herança de pessoa viva como se tivessem direito a ela. E isso é que talvez seja o mais estranho. Você ter de explicar para uma pessoa que, olha, você não pode praticar hoje em vida um ato acerca de uma casa que pertence à sua mãe, ainda que a sua mãe esteja moribunda, porque enquanto a sua mãe viver, a casa a ela pertence, não pertence a você. Né? Infelizmente, há às vezes a falta de conhecimento técnico acerca desse tema, e as pessoas acabam imaginando, voltando lá ao tempo primitivo, do berço da civilização greco-romana, em que o patrimônio era familiar, e acabam entendendo que tem direito à herança da pessoa viva. O que o titular do direito sucessório tem é tão somente uma possibilidade de, no futuro, vir a ter direito de suceder a pessoa. Mas ainda é alguma coisa em aberto, porque não há ali ainda direito adquirido. Né? A gente já viu isso em linhas gerais. E depois, ainda por cima, o conteúdo desse direito é tão somente a possibilidade de suceder, nunca patrimônio. O patrimônio que vai ser transmitido só vai ser apurado no momento da morte. Até antes da morte, aquele que é o proprietário faz, em linhas gerais, aquilo que quiser com o seu patrimônio. É lógico que respeitando, né, princípios que vão ser determinados pela ordem jurídica. Mas aquele que tem direito sucessório, por exemplo, um filho, ele não tem ainda direito sobre o patrimônio da pessoa enquanto ela é viva. Poderá vir a ter, não é nem certo que terá, porque tudo depende, e ainda assim terá direito a algum patrimônio, mas não ao patrimônio que a pessoa tem naquele momento em que ela ainda é viva. Se aquele filho vier a ter direito sucessório, com aquisição completa, o que vai se dar no momento em que a pessoa morrer vai ser só no futuro. E o conteúdo daquele direito vai ser o patrimônio que se apurar que a pessoa tinha no momento em que morreu. Né? Então, muito importante atentar para essa questão de que não existe possibilidade no direito brasileiro de negócio que tenha por objeto herança de pessoa viva. E isso é tradicionalmente chamado de pacto sucessório. Muito bem. Para que a gente feche esse nosso primeiro módulo acerca do direito das sucessões, sei que é muita informação nova, preciso dar uma respirada, mas eu queria só comentar com vocês uma questão terminológica. A gente acaba que viu, seguindo aí o esquema, diversas palavras que vão representar conceitos próprios do direito das sucessões e que são importantes para que a gente possa seguir. Né? Mas uma delas acaba que não está no esquema e a gente ainda não viu, e é uma a qual a gente vai precisar se referir a todo instante, que é o morto. Né? O morto pode ser tranquilamente chamado de morto, mesmo na técnica jurídica, e às vezes também vai ser chamado de falecido, o que dá no mesmo. O que vocês vão ver que é mais comum em autores mais antigos é a referência ao morto ou ao falecido como de cujus. Na verdade, de cujus é uma corruptela de uma expressão em latim maior, que significa a pessoa de cuja sucessão se trata. Em português a gente teria o de cuja, mas acaba que a gente aproveitou o latim, então é o de cujus. O de cujus, na verdade, é a pessoa de cuja sucessão se trata. Eu não gosto dessa expressão, primeiro porque é em latim, e eu acho que a gente não tem necessidade de ficar usando expressões em latim, a nossa língua dá conta, né, de expressar os significados que a gente precisa expressar, e depois porque ainda por cima é uma corruptela das mais estranhas, porque a expressão em latim é pessoa de cuja sucessão se trata, e alguém resolveu se apegar ao de cuja, que em latim dá de cujus, e chamar a pessoa que morreu de de cujo. A mais interessante das expressões, porque não é pesada como morto e falecido, e também não é preciosismo como o de cujus, é o autor da herança. A gente chama de autor da herança a pessoa que morreu e que era em vida titular daquele patrimônio de que a gente agora vai tratar. Então daqui para frente a gente vai constantemente fazer referências ao autor da herança. Vocês se lembrarão então de que o autor da herança é o morto ou o falecido, ou, se quiserem usar aquela expressão mais antiga, é o de cujus. Pessoal, então, até o segundo módulo.